Rei Vandia é um dragão com impressionantes 5.000 anos de idade, que poderia ser o mais poderoso de sua espécie. No entanto, há um detalhe. Ele é um completo fracassado, com pensamento tolo e covarde. Além disso, para o desgosto de sua raça, é vegetariano e tem a força equivalente à de um slime de nível 1. A história começa na capital de um reino que enfrenta uma ameaça devastadora. O rei demônio declarou que destruirá a cidade por completo. A guerra é incessante e o medo de perder tudo domina os habitantes. Sem opções, a cidade decide buscar ajuda em uma figura lendária, o grande dragão maligno que vive isolado nos arredores há milênios. Embora ninguém jamais o tenha visto, histórias e mitos o retratam como uma criatura de poder inigualável. Desesperados, os líderes da cidade tomam uma decisão ousada: implorar pela ajuda do dragão, oferecendo um sacrifício. O rei escolhe uma órfã chamada Rial como a oferta ideal. Preparada para essa missão, Rial é enviada à antiga floresta onde o dragão adormece. Ao chegar à morada do grande dragão maligno, Rial desce com reverência, ajoelhando-se diante dele. Ela explica o sofrimento de seu reino e implora por ajuda, oferecendo-se como sacrifício. Contudo, para sua surpresa, o dragão revela que é um herbívoro e não consome carne humana. Longe da imagem aterrorizante pintada pelas lendas, ele é tímido e evita batalhas, motivo pelo qual vive recluso há tanto tempo. Rial, incrédula, insiste em sua oferta, chegando ao ponto de pedir que o dragão prove um pedaço de seu corpo para ver se é digna. O dragão, tentando convencê-la, mostra sua dieta baseada em folhas e frutas. Mas Rial se recusa a acreditar, fiel às histórias que ouviu sobre sua destrutividade. Persistente, ela deixa o local e o dragão, aliviado, acredita que está livre dela. No entanto, pouco tempo depois, ouve a voz de Rial novamente. Ela havia se deitado sobre um leito de folhas, oferecendo-se mais uma vez como sacrifício. Nesse momento, o dragão percebe algo especial nela, uma grande aura mágica, indicando que Rial tem potencial para se tornar uma poderosa feiticeira, caso sobreviva ao teste daquele dia. Ele tenta persuadi-la a voltar para casa, alertando que sua família deve estar preocupada. Mas Rial revela ser órfã e explica que retornar sem sucesso significaria sua morte, já que é vista como a última esperança do reino. Desesperada, oferece até sua alma, caso seu corpo não seja suficiente. Quando o dragão recusa novamente, ela saca uma espada, pronta para tirar a própria vida para que ele consuma sua alma. Aflito, o dragão cria uma mentira para salvá-la. Diz que já consumiu uma parte de sua alma, deixando apenas seu corpo. Rial acredita e, em um ato de gratidão, promete tornar-se sua aprendiz. Mesmo assim, ele tenta convencê-la a voltar para casa. Diante de sua insistência, o dragão, pela primeira vez em 5.000 anos, deixa a floresta para acompanhá-la de volta à cidade. Ao chegarem à cidade, ele espera hostilidade, mas é recebido com honra e reverência. Para manter a farsa, informa ao rei que aceitou o sacrifício e que não precisam enviar mais ninguém. Promete considerar a proposta de enfrentar o rei demônio, embora saiba que não tem capacidade para isso e planeje fugir para evitar os moradores. Antes de partir, preocupado com o futuro de Rial, ele mente novamente, dizendo aos habitantes que sua escolha de ajudá-los depende do fato de Rial ser um sacrifício perfeito. Assim garante que ela seja tratada com respeito. A partir daí, a vida de Rial começa a mudar. Mas o príncipe, tomado pela raiva, planeja algo que promete complicar ainda mais a situação. Acusa o dragão de consumir as pedras da alma de Rial. Ele grita, declarando que prefere ver a cidade destruída pelo rei demônio à morte de Rial, chegando até a oferecer sua própria alma no lugar dela. Rial, agora acreditando que é aprendiz do dragão e decidida a protegê-lo, avisa ao príncipe que não deve atacá-lo, ameaçando lidar com ele pessoalmente se o fizer. Enquanto o rei Vandia se prepara para deixar a cidade, uma nova ameaça surge. Uma matilha de lobos invade o local. O dragão tenta intimidá-los com sua aparência imponente, mas, cheio de medo, percebe que os lobos não se intimidam. Cercado e sem saída, rei Vandia começa a chorar, certo de que não há como derrotar os lobos. Para sua surpresa, Rial avança com sua espada e, demonstrando habilidades extraordinárias, derrota todos os lobos em um único ataque. Impressionado, rei Vandia reconhece o enorme talento dela, declarando que ela tem o potencial de ser uma das maiores feiticeiras que ele já viu em seus 5.000 anos de vida. Rial se ajoelha diante do dragão, renovando seu juramento como aprendiz. Ao retornarem à cidade, o povo teme rei Vandia ainda mais, acreditando que foi ele quem derrotou os lobos. Rei Vandia percebe que não há como explicar a verdade, mas decide falar com o príncipe, que demonstrou preocupação por Rial. Ao tentar esclarecer a situação, o príncipe desconfia e o acusa de usar Rial para evitar sua responsabilidade de enfrentar o rei demônio. A discussão se torna acalorada, com o príncipe proferindo palavras duras contra rei Vandia. Rial, furiosa com as ofensas ao dragão, ameaça matar o príncipe. Rei Vandia intervém, lembrando-a de que ele é seu amigo.
Rial nega, alegando que o príncipe sempre a afastou do palácio. No entanto, Rei Vandia descobre que o príncipe fazia isso para protegê-la. Ele a vestia com roupas novas e a mandava embora para mantê-la a salvo, mesmo sabendo que seria punido por seu pai. Apesar disso, Rial insiste que o príncipe só a queria longe por ambição de se tornar aprendiz do dragão em seu lugar. Determinada, Rial invade o quarto do príncipe e encontra um vestido guardado por ele ao longo dos anos, um símbolo de seu cuidado contínuo. O príncipe promete resgatá-la um dia e espera que o vestido a proteja. Com os preparativos completos, Rial sobe nas costas de Rei Vandia, decidida a enfrentar o Rei Demônio. Durante o voo, ela desenvolve uma habilidade incrível chamada Asa Grande do Dragão Maligno, que lhe permite alcançar alturas impressionantes. Rei Vandia, temendo pela segurança de ambos, convence Rial a adiar o confronto para que possam treinar. Eles viajam até Paleo Donor City, onde Rial compartilha informações sobre o reino, mas omite que o local está em guerra contra moscas zumbis. Quando chegam à cidade, Rei Vandia vê uma luz brilhante e acredita ser um vilarejo próspero, mas descobre que é um incêndio. Frustrado, ele repreende Rial por esconder essa informação, mas ela desdenha, dizendo que uma guerra tão insignificante não deveria preocupar um dragão. Ao chegarem, os soldados confundem Rei Vandia com o inimigo e atacam. Rial intervém derrotando os monstros. Os guerreiros reconhecem Rei Vandia como o grande dragão maligno e sua líder, Alina, o recebe calorosamente. Rei Vandia decide ajudar o povo, e enquanto Rial parte para lutar contra as moscas zumbis, ele discute com Alina sobre a origem da ameaça. Ele sugere que as criaturas são controladas por alguém em uma torre, e pede que procurem edifícios altos para acabar com o problema. Rial retorna triunfante, mas insiste em participar de outra batalha. Rei Vandia, preocupado com sua exaustão, ordena que ela descanse. Enquanto ela dorme profundamente, ele considera pedir a Alina que cuide dela como um gesto de gratidão, permitindo que ele volte à floresta. Durante o sono, Rial tem um sonho perturbador com seu pai, chamando por ela em desespero, enquanto Rei Vandia observa em silêncio, refletindo sobre sua jornada ao lado dela. Rei Vandia encontra-se com Alina no dia seguinte, e ela agradece pelos conselhos que a ajudaram a localizar e derrotar a fonte dos zumbis. Observando como Rei Vandia cuida de Rial, Alina admite que ele não é nada como os rumores diziam. Ela confessa ter ouvido histórias de que ele era um dragão cruel, que se deleitava em beber sangue e devorar carne, mas agora vê que ele é protetor e gentil com a criança humana. Rei Vandia, um tanto constrangido, revela ser um dragão vegano, incapaz de causar mal a qualquer criatura, vivendo pacificamente na floresta. Alina, ainda cética, aponta que as proezas incríveis realizadas na cidade só poderiam vir de seu poder. Rei Vandia insiste que toda a magia e força vem de Rial, afirmando que a menina não está extraindo nada dele e que o talento é inteiramente dela. Alina, no entanto, não acredita. Ela afirma que nenhum humano poderia ter tanto poder e sugere que Rial pode não ser apenas uma criança comum, mas talvez uma feiticeira lendária, conforme descrito em mitos antigos. No entanto, Alina alerta que tanto poder poderia consumir Rial, transformando-a em algo monstruoso, talvez até mesmo em um dragão. Rei Vandia reage horrorizado à ideia, mas Alina tenta acalmá-lo, dizendo que é apenas uma teoria. Preocupado com a segurança de Rial, Rei Vandia implora a Alina que cuide dela e a ajude a aprimorar suas habilidades enquanto ele retorna à floresta. Antes de dar uma resposta, Alina questiona por que Rei Vandia está indo contra o Rei Demônio. Rei Vandia tenta explicar que não se importa com o Rei Demônio e que não tem poder suficiente para enfrentá-lo. Mas Alina revela que ela é uma das grandes mestras de espada do Rei Demônio e foi enviada para matá-lo. Ela saca sua espada e ataca Rei Vandia. Ao ver isso, Rial desperta e intervém, usando suas habilidades mágicas para proteger o dragão. Porém, Alina é uma espadachim habilidosa e consegue se defender, eventualmente ferindo Rial, que desmaia. Enquanto isso, Alina volta sua atenção para Rei Vandia, pressionando-o a responder sobre suas intenções. Rei Vandia recusa-se a dar uma resposta satisfatória e Alina o ataca novamente, desta vez usando uma espada mágica que causa dor intensa sem ferir fisicamente. Rei Vandia, sentindo a dor excruciante, implora para ser morto, mas Alina para quando percebe que ele está enfraquecido demais. Ela o aconselha a manter sua fraqueza em segredo, alertando que muitos caçadores de recompensas viriam atrás dele, já que ele tem a segunda maior recompensa do mundo. Por fim, ela sugere que Rei Vandia diga a Rial que o que aconteceu foi apenas um sonho antes de partir. Quando Rial acorda, ela está aliviada por estar ao lado de Rei Vandia novamente. No entanto, nota que algo está diferente. O dragão agora está muito menor, quase como um lagarto. Rei Vandia, lembrando-se do conselho de Alina, tenta uma explicação, dizendo que decidiu reduzir seu tamanho para preservar sua força e evitar chamar atenção. Enquanto se preparam para deixar a cidade, Rial continua inquieta, acreditando ter visto Alina atacar Rei Vandia na noite anterior.
Heivandia tenta convencê-la de que foi apenas um sonho e reforça que Alina é uma pessoa bondosa que a ajudou, inclusive fornecendo uma nova arma e cuidando de suas roupas. Enquanto isso, na vila, os cidadãos trabalham para reparar os danos do ataque. De repente, o príncipe Riot chega, declarando que veio para matar Heivandia e salvar Rial. Os aldeões, inicialmente, pensam que ele veio ajudar na reconstrução, mas logo percebem suas intenções. Quando ele quase é esmagado por uma parede em colapso, Alina o salva e o repreende por sua fraqueza, dizendo que ele não tem como salvar ninguém, nem mesmo a si próprio. Determinado, Riot implora para que Alina o treine, e ela, relutante, aceita. O treinamento se mostra exaustivo, e Riot mal consegue acompanhar, mas se recusa a desistir. Enquanto isso, na floresta, Heivandia, agora reduzido e faminto, avista um coelho comendo folhas. Ele deseja encontrar algo para comer, mas teme que suas limitações atuais possam dificultar ainda mais sua sobrevivência. Rial, acreditando por engano que Heivandia quer devorar o coelho, implora para que ele não machuque o inocente animal, explicando que ele é herbívoro. Rial tem dificuldade em aceitar que seu herói não pode comer carne humana, e para não desapontá-la, ele decide permanecer com fome. De repente, eles são atacados por traficantes de pessoas. Esses criminosos subestimam Heivandia, acreditando que ele é apenas um lagarto, e planejam matá-lo por uma recompensa, além de traficar Rial. Embora Rial estivesse ansiosa para revidar, Heivandia inicialmente a incentivou a se conter. No entanto, os comentários dos traficantes se tornaram insuportáveis para Heivandia, que finalmente permitiu que Rial os enfrentasse. Com um leve movimento de dedo, Rial lançou um dos traficantes pelos ares. Percebendo o erro, os homens pediram desculpas. Heivandia então perguntou sobre o paradeiro dos escravos e os homens os levaram até lá. Ao chegar ao local, ele libertou todos os cativos e instruiu Rial a escoltá-los até a cidade mais próxima. Relutante em deixar seu mestre, Rial se recusou, mas eventualmente aceitou quando ele explicou que essa tarefa fazia parte de seu treinamento. Na ausência dela, Heivandia planejou buscar comida para si mesmo, vagando pela floresta em busca de folhas comestíveis. Acabou caindo em uma armadilha. Um monstro faminto, preso em uma caverna, estava à espreita. Quando o monstro se preparava para devorá-lo, Heivandia gritou pelo nome de Rial. O ser se aproximou dele, mas Heivandia tentou fugir. O monstro o alertou para parar de correr, pois havia armadilhas por perto. Contudo, Heivandia ativou uma delas e quase foi atingido por uma chuva de flechas. O ser o alcançou e explicou que queria apenas alertá-lo sobre os perigos. Em seguida, entregou-lhe uma maçã e outros frutos dizendo que ele deveria comer. Heivandia, aliviado, comentou que havia confundido o ser com um monstro maligno, mas que, na verdade, ele era muito gentil. O ser então revelou que sentia uma presença forte e perigosa na superfície. Heivandia deduziu que deveria ser Rial, explicando que, apesar de sua força, ela era apenas uma humana e muito bondosa. Heivandia comentou sobre os bandidos, mas o ser respondeu que ninguém aparecia mais, pois não havia mais tesouros ali. Em seguida, começou a chorar, dizendo que queria sair, mas não podia. Quando Heivandia perguntou o motivo, o ser apontou para uma pintura na parede. A imagem explicava que ele era o deus da caça daquelas terras e que, muito tempo atrás, desceu para ensinar as pessoas. Após dominarem suas habilidades, as pessoas o esqueceram, deixando-o sozinho. Ele só poderia sair se estivesse treinando alguém, mas desde então, estava preso ali. Sentindo pena, Heivandia se ofereceu para ser treinado, deixando o deus da caça muito feliz. Ele avisou que era péssimo em aprender coisas novas, mas o deus garantiu que não existem alunos ruins, apenas professores ruins. Determinado, o deus pegou seu chicote e prometeu transformá-lo no maior caçador de todos os tempos em apenas 3 horas. O treinamento começou com exercícios físicos. O deus ordenou 200 abdominais, mas ao deitar-se, Heivandia acabou rolando de lado devido às suas escamas. Ele explicou que não conseguia deitar como os humanos, o que deixou o deus frustrado, já que seus métodos nunca haviam falhado com humanos em milhares de anos. Heivandia insistiu que era um dragão, não um humano, e acabou reprovando na lição. Na lição seguinte, o deus tentou ensiná-lo equilíbrio, fazendo-o atravessar uma ponte de madeira. Heivandia alertou que a ponte não suportaria seu peso, mas o deus insistiu. Como esperado, a ponte quebrou e Heivandia caiu. Irritado, o deus reconstruiu a ponte com seus poderes apenas para repetir o treinamento e ver o dragão falhar novamente. Seguiram-se lições de arco e flecha, flexões, armadilhas e perseguição de coelhos, mas Heivandia falhou em todas. O ponto mais cômico foi quando o coelho que ele deveria capturar o atacou. Por fim, o deus o colocou em um circuito de obstáculos com dinamites que explodiriam caso ele errasse. Quando a poção que mantinha Heivandia em tamanho humano perdeu o efeito, ele retornou à sua forma original e foi lançado pelos ares. Naquela noite, o deus da caça, frustrado, questionou suas habilidades como professor. Decidiu então conceder a Heivandia parte de seu poder,
permitindo-lhe estender suas garras. Ele declarou que Rei Vandia havia passado no treinamento e rapidamente voltou para sua caverna, pedindo que o dragão nunca contasse a ninguém o que havia acontecido. Rei Vandia afirmou que não pretendia arruinar sua carreira como professor e decidiu esperar pelo retorno de Rial até o nascer do sol. Na manhã seguinte, Rial acordou com uma saudação animada, informando que havia completado sua missão com sucesso. Além disso, ela reuniu informações sobre uma cidade próxima chamada Fin, que parecia ser protegida apenas por um canal de água. Ela sugeriu que seria um desperdício deixar a cidade ser destruída pelo exército do Senhor Demônio e propôs que eles tomassem o controle dela. Com isso, Rial decidiu o destino de ambos e colocou Rei Vandia no caminho para Fin, mesmo contra a vontade dele. Durante a viagem, eles finalmente saíram da floresta e conseguiram ter uma visão panorâmica da cidade. Rei Vandia bebeu um pouco da poção que havia trazido da cidade de Paleodonor para encolher novamente. Ao sair da floresta, ele admirou a beleza da paisagem, até que Rial lhe mostrou um papel, sugerindo que enviassem uma declaração de domínio do dragão maligno sobre a cidade. Rei Vandia rejeitou imediatamente a ideia e lembrou a Rial que não deveriam provocar conflitos desnecessários com os humanos, já que ele queria formar uma aliança com eles para lutar contra o Senhor Demônio. Eles continuaram a caminhar em direção à cidade, e Rei Vandia argumentou que era impossível uma cidade tão grande não ter defesas. Rial, usando sua magia especial nos olhos, confirmou que a cidade estava protegida por uma barreira mágica que impedia a entrada de forasteiros sem autorização. Ela explicou que a barreira havia sido criada por uma guardiã chamada Santa das Águas. Rei Vandia elogiou Rial por finalmente evitar informações inúteis, mas de repente ouviu a voz de uma mulher dizendo que o dragão maligno não era bem-vindo em Fin e deveria ir embora. Rial tentou explicar que ele não era um dragão maligno, mas a mulher não acreditou e disse que ele não poderia enganá-la com sua aparência de pequeno dragão de estimação, enquanto permitia que sua discípula usasse magia sombria. Mesmo tentando argumentar, a voz da Santa das Águas desapareceu repentinamente e a barreira ao redor da cidade caiu. Rei Vandia olhou para Rial e descobriu que ela havia usado parte de sua magia para assustar a Santa das Águas, deixando-o ainda mais preocupado com o futuro. Eles continuaram caminhando para dentro da cidade, notando os olhares desconfiados dos habitantes. Rei Vandia pediu a Rial que fingisse ser uma domadora de circo, e ele, seu dragão de estimação, capaz de falar a língua humana. Os moradores, aliviados, concluíram que eles deveriam ter vindo para o festival da cidade, especialmente porque a Santa das Águas os havia permitido passar. Com isso, voltaram às suas rotinas, e um dos locais se ofereceu para mostrar a cidade e ajudá-los a encontrar uma hospedagem decente. Durante o passeio, ele contou a história de como a cidade, antes um deserto árido, foi transformada pela Santa das Águas, que usou seus poderes para manipular a terra e a água, criando rios e a infraestrutura que sustentava a vida ali. Após se acomodarem, Rei Vandia decidiu que precisava esclarecer as coisas com a Santa das Águas e contou a Rial seus planos de encontrar a guardiã. Rei Vandia instruiu Rial a permanecer na estalagem enquanto ele explorava a cidade tentando descobrir o paradeiro da Santa das Águas. Apesar de seus esforços, não conseguiu encontrá-la em lugar algum. Exausto e com sede, decidiu parar em uma taverna para beber um copo de água. Mas, para sua surpresa, a Santa das Águas estava escondida dentro do próprio copo. Apavorada com a presença do dragão maligno, ela saiu correndo e se escondeu em um tanque próximo. No entanto, Rei Vandia acabou indo parar lá também. Ele parecia evitar a água do rio, já que havia ouvido rumores de que a Santa das Águas havia lançado um feitiço nele, envenenando qualquer inimigo que se aproximasse, como demônios e monstros. A Santa fugia continuamente, mas Rei Vandia, sem outras opções, decidiu beber do rio. Enquanto estava sentado à beira da água, ouviu seu estômago roncando. Um grupo de crianças se aproximou e ofereceu uma maçã, o que ele aceitou com alegria. De repente, a Santa das Águas emergiu do rio em sua forma humana, declarando que não permitiria que ele comesse as crianças. Rei Vandia tentou explicar que não tinha intenções malignas, mas ela mandou as crianças embora e insistiu que ele não machucaria ninguém de sua cidade. Ele respondeu dizendo que só queria retornar à estalagem e comer uma refeição tranquila. Desconfiada, a Santa perguntou se ele estava sendo sincero. Ele explicou que estava apenas tentando encontrar a guardiã da cidade para esclarecer mal-entendidos e pedir que a barreira fosse erguida novamente. A Santa afirmou que ele devia estar enganado, pois ela era apenas uma garota simples, mas garantiu que a verdadeira guardiã certamente restauraria a barreira. Fingindo ser uma pessoa comum, ela o levou de volta à estalagem e correu, deixando claro que não queria manter contato. Ao entrar na estalagem, Rei Vandia encontrou Rial passando por um treinamento de sabedoria com Rei-an. Quando ele perguntou o que ela estava fazendo, Rial respondeu que estava praticando imobilidade, como ele havia pedido. Rei Vandia esclareceu que não esperava algo tão profundo e sugeriu que ela tirasse o dia seguinte para brincar com as crianças da cidade e aprender mais sobre os costumes humanos. Rial protestou, dizendo que não confiava nos humanos, que adoravam um demônio disfarçado de santa.
mas Reivandia a tranquilizou, dizendo que a Santa das Águas deveria ser uma boa pessoa. Enquanto isso, o braço direito do Senhor Demônio, um grande dragão branco, sobrevoava Finn com seu parceiro sombrio, observando a barreira da cidade. O dragão comentou que ela estava visivelmente mais fraca e que seus subordinados haviam falhado em capturá-la. Decidido a destruir a cidade, ele planejou um ataque para a manhã seguinte. Na manhã seguinte, a Santa das Águas apareceu disfarçada como uma garçonete, trazendo café da manhã para Reivandia e Rial. Rial imediatamente a humilhou, jogando seu rosto no chão, o que fez com que a água fosse espalhada e a Santa encolhesse de tamanho. Fingindo ser apenas uma garçonete comum, a Santa trouxe uma pilha de vegetais podres que havia recolhido do lixo, tentando provocar o dragão. Rial, furiosa, deu-lhe outra pancada, antes que a Santa se transformasse em água e fugisse novamente. Reivandia repreendeu Rial, dizendo que ela deveria usar seus poderes apenas para o bem e em sua própria defesa, dando-lhe uma lição sobre bondade e empatia. Ele elogiou Rial, dizendo que tinha orgulho dela como sua aprendiz e a encorajou a brincar com as crianças como parte de sua missão do dia. Enquanto Reivandia tentava rastrear a Santa novamente, acabou pisando em uma poça d'água que o arrastou para um corpo profundo de água. Ele descobriu que a Santa das Águas estava tentando afogá-lo junto com ela. Enquanto isso, Rial, sentindo o desaparecimento da energia de Reivandia, hesitou em retornar, mas logo encontrou algumas crianças humanas. Decidida, interagiu com elas, perguntando sobre o pequeno dragão que mencionaram, concluindo que poderia haver pequenos dragões que brincavam com humanos. Nesse momento, o grande dragão branco do exército do Senhor Demônio invadiu a cidade, declarando que os humanos deveriam se preparar para a ira de seu mestre. Mas Rial, inocentemente, achou que ele era o pequeno dragão que as crianças procuravam e o convidou para brincar. O dragão, confuso com a atitude da garota, ficou sem saber como reagir. Decidiu aceitar o desafio dela e declarou que não poderia ignorar esse comportamento. Como general do exército do Senhor dos Demônios, afirmou que lutaria com toda sua seriedade e faria dela um exemplo para qualquer um que ousasse enfrentar o exército do Senhor Demônio. Porém, Rial simplesmente ignorou o monólogo dele, o interrompeu e o levantou com uma só mão. Ela então perguntou ao dragão se ele queria brincar de quicar a bola e o arremessou, na esperança de que ele quicasse. No entanto, ele apenas caiu de forma desajeitada e dolorosa, o que o deixou extremamente irritado. Furioso, ele decidiu destruir a cidade com um golpe definitivo e voou para o céu para carregar seu ataque. Rial, no entanto, voou até ele e perguntou se ele queria brincar no terreno elevado. Em seguida, ela o agarrou pelo rabo, girou como se fosse Goku e o arremessou de volta ao chão. Ele novamente não quicou como ela esperava, o que a deixou visivelmente desapontada. Rial decidiu então acabar com ele, em nome da brincadeira de quicar a bola com o dragão branco. Enquanto isso, o demônio das sombras que veio junto com ele se manifestou como um gafanhoto demoníaco e declarou que teria que assumir o controle da cidade sozinho. Em outra parte, Reivandia está lutando contra a Santa das Águas, que tenta afogá-lo em uma bolha de água. No entanto, as ondas de energia de Rial fazem a Santa perder o controle, e os dois acabam caindo em um espaço aquático. Ao cair, Reivandia começa a rezar, mas uma sombra surge de sua garra e se transforma em um pequeno barco para ele. A Santa das Águas o acusa de trapaceiro e tenta afogá-lo com uma grande onda, mas o barco dele se transforma em um balão que o faz voar. Nesse momento, Reivandia observa atentamente a Santa das Águas e confirma o que Rial havia dito sobre ela. Ele percebe que, na verdade, ela é um demônio do exército do Senhor dos Demônios. A Santa confirma e explica que só quer salvar a cidade e seu povo, mesmo sendo um demônio. Ela o manda parar de incomodá-la e usa um feitiço supremo que consome toda a água de Finn para criar um selo ao redor do dragão maligno. O feitiço começa a absorver a energia mágica dele enquanto o sufoca. E Reivandia se pergunta como irá escapar dessa situação. De repente, a névoa em sua garra se transforma no deus da caça, que havia salvado sua pele antes. Reivandia pede ajuda novamente, mas o deus explica que só ajuda seus discípulos 2 vezes e tenta ensinar como ele mesmo pode usar aquele poder. Porém, a magia da Santa das Águas enfraquece o sinal, e Reivandia não consegue ouvir as partes importantes da explicação. Enquanto o feitiço continua drenando sua energia, ele acaba absorvendo o efeito mágico de uma poção, transformando Reivandia de volta à sua forma original. A transformação inesperada quebra o feitiço da água e faz os dois emergirem de uma fonte no centro da cidade. A Santa das Águas começa a chorar, lamentando seu fracasso em proteger a cidade. Ela se oferece para voltar ao exército do Senhor dos Demônios, desde que Reivandia poupe os habitantes da cidade. No entanto, ele explica que não tinha intenção de causar nenhum mal. Reivandia esclarece que é apenas um lagarto vegetariano, e não o dragão maligno que ela pensava que ele fosse. Ele a incentiva a continuar sendo a santa daquela cidade, dizendo que ela trouxe vida e esperança ao povo.
Ele também pede que ela evite usar aquele feitiço novamente, pois os habitantes de Fim dependem dela. Comovida, a santa sorri e os dois se tornam amigos. Antes de partir, Reivandia pede que ela não o chame de lagarto na frente de Rial, pois isso a deixaria irritada. No entanto, ele percebe um gafanhoto demoníaco na cabeça da santa e se pergunta como um demônio de baixo nível conseguiu atravessar a barreira ao redor da cidade. De repente, uma aura sombria envolve a santa e a água ao redor começa a se agitar. O demônio das sombras assume o controle da Santa das Águas, sussurrando pensamentos malévolos em sua mente e relembrando todas as coisas ruins que ela já enfrentou. Ele a convence de que ela é uma demônia da água destinada a destruir a humanidade. Sob a influência do demônio, a santa combina seus poderes de controle de terra e água, enchendo a área ao redor dela com lama em vez de água. Ela declara que irá afogar os habitantes de Fim, transformando-os em alimento para recuperar sua glória como demônio. Ela cria um tsunami de lama e o dirige em direção à cidade. Mas, para sua surpresa, ao invés de desespero, os habitantes começam a celebrar e agradecer à Santa das Águas por trazer lama fértil para eles. A santa forma uma enorme bola de lama e se prepara para acabar de vez com todos. No entanto, Reivandia chama Rial, que imediatamente atravessa a bola de lama em um piscar de olhos e aparece na frente dele. Ele pergunta o que ela estava fazendo e se tinha se comportado. Rial explica, com naturalidade, que foi brincar com as crianças humanas, que sugeriram um jogo para ela encontrar um pequeno dragão. Ela encontrou o lagarto branco e estava brincando com ele, até decidir cortar a cabeça da criatura para apresentá-la às crianças como prova de sua vitória. Mas assim que ouviu a voz de Reivandia, largou tudo e veio correndo. Reivandia fica pensando no que os criadores da história tinham em mente ao criar Rial, mas no fundo, se sente aliviado por ela ao menos ter protegido a cidade de virar um lamaçal. Ele então olha ao redor em busca da Santa das Águas e a encontra sentada em uma pilha de lama, chorando desesperadamente. Ele se aproxima e diz que está disposto a ouvi-la, garantindo que isso pode aliviar seu fardo. A santa aceita a oferta e começa a contar sua história. Há alguns séculos, quando se juntou ao exército do Senhor dos Demônios como uma nova recruta, procurou seus superiores pedindo orientação, mas foi rejeitada e chamada de fraca por causa de sua aparência. Por isso, começou a vagar sozinha até encontrar um grupo de pessoas atravessando o deserto. Decidiu se apresentar a eles em sua forma adulta e se preparou para afogá-los, mas em vez de fugir, eles começaram a agradecê-la pela água que ela trouxe. Irritada, ela tentou usar um ataque de lama, mas isso apenas deixou o grupo mais feliz, já que encontraram solo fértil. Eles começaram a venerá-la como uma santa e pediram permissão para viver na terra que ela havia abençoado. Com o passar dos anos, aquele grupo construiu a cidade de Fim. A santa diz que gostou de ser elogiada pelas pessoas ao invés de ser desprezada e decidiu proteger a cidade em vez de destruí-la. Contudo, ela confessa que se sente um fracasso como demônio, e isso tem pesado em sua alma. Rial, de forma provocativa, diz que ela deveria aceitar a derrota e entregar a cidade ao grande dragão maligno. Mas Reivandia a interrompe e diz que a santa é uma boa pessoa, encorajando-a a fazer uma escolha: permanecer como uma serva do exército demoníaco ou continuar sendo a Santa das Águas para o povo de Fim. Nesse momento, uma garotinha da cidade se aproxima da santa e a convida para se juntar à celebração, dizendo que ouviu que a Santa das Águas abençoou a cidade com solo fértil. Mesmo após a criança sair, a santa começa a chorar ainda mais, dizendo que o fato de acreditarem que ela os está ajudando só reforça o quão grande é seu fracasso. Reivandia, com um olhar compreensivo, dá um leve tapinha na cabeça dela e pergunta: "Você prefere ser um demônio que traz destruição ou a Santa das Águas que ajuda o povo de Fim?" Enquanto tenta se acalmar, o demônio das sombras dentro dela começa a pensar que ela é inútil e decide que Reivandia deve ser o ser mais forte ali, já que sua discípula é incrivelmente poderosa. Ele então abandona a santa e entra na mente de Reivandia. O demônio começa a explorar a mente dele, tentando encontrar alguma memória maligna para usar como arma. Mas Reivandia sente apenas que está sobrecarregado e comenta que deve estar muito cansado para estar alucinando em plena luz do dia. Nesse momento, Rial se aproxima e diz que finalmente entende por que o dragão maligno não queria governar a cidade. Ele a deixou para brincar com as crianças humanas porque essa era uma tarefa menos frustrante. Rial acrescenta que o dragão maligno jamais desejaria governar pessoas tão tolas que veneram uma demônia fracassada como santa. Ela sugere que eles deixem a cidade, e Reivandia concorda, embora relutante, pois sente que seria melhor não causar mais problemas para a santa e o povo de Fim. Quando estão prestes a partir, a santa os chama e pede que parem. Ela explica que prometeu ao povo que nunca mais os faria chorar e menciona que todos estão ansiosos para o festival Valf, que acontecerá em 3 dias. Ela pede que eles fiquem e aproveitem a comida deliciosa que será servida. Reivandia concorda, dizendo que eles não vão desapontar as crianças. Ele tenta inventar uma desculpa para explicar a decisão a Rial, mas ela apenas responde que o grande dragão maligno não precisa justificar seus planos para ela.
Enquanto isso, o demônio das sombras continua vagando pela mente de Rei Vandia, em busca de uma lembrança sombria para usar contra ele. Ao mesmo tempo, um batedor da Guilda dos Aventureiros chega a Finn e começa a perguntar às pessoas sobre qualquer anomalia recente. Um homem idoso responde que ele veio para a cidade errada, pois Finn é praticamente o símbolo da paz. Os reparos que estavam sendo feitos nas ruas, segundo outro homem, eram consequência de um show realizado por um dragão que acompanhava um artista durante a apresentação. O dragão acabou colidindo com alguns prédios públicos, e é por isso que estavam sendo consertados. O explorador pergunta ao homem sobre esse dragão e onde poderia encontrá-lo. O homem aponta para fora da cidade e menciona que o grande dragão branco estava perambulando por lá desde o dia anterior. Ele indica o dragão que passa por um episódio de trauma, lutando internamente com sua identidade, por um lado como grande general do exército do Senhor dos Demônios, e por outro, como um pet obediente e submisso que Rial o transformou. O explorador fica preocupado e afirma que precisa reportar o caso à guilda. Mais tarde, naquela noite, vemos pessoas reunidas ao redor de um cartaz na cidade de Pona, enquanto Alina continua treinando Riot como se ele fosse um escravo infantil. Ela o obriga a arrastar uma enorme rocha pela cidade. Ao ler sobre a aparição de um grande dragão, enfim, Alina fica intrigada e se pergunta se Rei Vandia teria revelado sua verdadeira identidade. Ela diz que ele não pode ser o dragão maligno e decide ir pessoalmente investigar. Antes disso, ordena que Riot continue com seu treinamento enquanto ela se prepara. Enquanto isso, Rei Vandia e Rial passeiam pela cidade durante o festival. Rei Vandia tenta escapar para comer furtivamente na área onde estão as ovelhas. Ele tenta pegar algo para si, mas é derrotado pelas ovelhas de maneira cômica. Nesse momento, uma criança se aproxima dele com um pouco de ração e a oferece como um gesto gentil. Ele agradece e começa a encher a boca com grama. Contudo, Rial aparece, e Rei Vandia fica preocupado, imaginando que ela perceberá que ele não é realmente o grande dragão maligno, o que quebraria a ilusão que ela tem dele. Para despistá-la, ele tenta agir como uma ovelha, emitindo um som de bé. Rial o observa e, em vez de suspeitar, bate levemente na própria cabeça, dizendo que deve estar muito cansada para confundir uma ovelha com o grande dragão maligno. Ela acrescenta que é por isso que o grande dragão sempre diz para ela descansar bem antes de seguir seu caminho. Logo depois, as ovelhas cercam Rei Vandia e roubam toda a grama. Nesse momento, a sombra encontra um pensamento maligno na mente dele, relembrando um dia em que ele colheu todas as maçãs maduras de uma árvore só para si, deixando os outros animais sem nada. Esse pensamento o transforma em sua forma maligna. Com essa nova raiva, Rei Vandia decide lutar contra as ovelhas pela grama, mas acaba sendo derrotado novamente. Isso o traz de volta à razão, e ele se pergunta por que estava tão irritado. A garota o convida a acompanhá-la para encontrar o grande dragão fora da cidade, sugerindo que eles poderiam pastar juntos nos campos. Rei Vandia fica confuso, sem saber de outro grande dragão além dele mesmo, mas aceita acompanhá-la. Na manhã seguinte, Rei Vandia observa o grande dragão branco e pergunta à menina se ele era o mesmo com quem Rial estava brincando. Ela confirma, e Rei Vandia fica intrigado, tentando entender como tudo aconteceu. Ele se aproxima para se apresentar e diz que se Rial causou problemas, ele a trará para se desculpar. Contudo, o dragão parece profundamente traumatizado, e ao ouvir o nome de Rial, pede que Rei Vandia brinque com ele, como um cachorrinho. É nesse momento que a sombra demoníaca aproveita a oportunidade para controlá-lo, levando-o à loucura e despertando todo o seu poder. O grande dragão branco perde o controle e ataca Rei Vandia de verdade. Ele grita desesperadamente, chamando Rial em busca de ajuda. Em menos de 3 segundos, Rial surge de algum ponto da cidade e nocauteia o dragão com facilidade. A sombra demoníaca percebe que Rial é a pessoa mais forte da cidade e decide tentar possuí-la. Durante a batalha, ele tenta fazer contato físico com ela para trocar de corpo. Depois de lutar intensamente, ele consegue entrar em sua mente e começa seu discurso maligno para dominá-la. Contudo, Rial revela conter dentro de si um mal ainda maior, que consome a sombra demoníaca, deixando-a perplexa sobre como alguém tão poderosa segue um dragão inútil como Rei Vandia. Enquanto é devorada, a sombra demoníaca relembra o passado trágico de Rial, quando ela perdeu seus pais durante uma tempestade no mar, enquanto monstros atacavam o navio em que viajavam. Do lado de fora, Rei Vandia se aproxima de Rial e sugere que eles se desculpem com o grande dragão branco pela violência. Mas de repente, Rial grita e libera uma explosão de energia que cria uma enorme cratera ao redor. Ela começa a se transformar em um dragão demoníaco descontrolado. Nesse momento, Alina chega à cidade de Finn e declara que era exatamente isso que temia. Ela salva a Santa das Águas e Rei Vandia, ambos paralisados de medo, e protege a população de virar poeira. Alina explica que Rial possui um poder mágico imenso para o seu tamanho e que o mantém selado devido à sua natureza bondosa. Porém, se o selo for quebrado, ela se tornará um monstro irracional que destrói tudo.
Nesse momento, Rial acusa a Santa das Águas de desrespeitar o grande dragão maligno e afirma que ela pagará o preço com sua vida. Em risco, Rei Vandia confirma que isso é algo que Rial certamente diria, o que deixa a Santa ainda mais apavorada, ao ponto de literalmente se transformar em uma poça d'água. Enquanto isso, Alina se prepara para enfrentar Rial com sua espada. Rei Vandia pensa que todos estão seguros porque Alina é forte, mas em seguida, grita para todos correrem e sai correndo também, dizendo que não há como ela enfrentar um monstro como Rial sozinha. Alina comenta que deve haver algo que possam fazer e pergunta por que isso importa para Rei Vandia, já que ele sempre quis se livrar dela. Ela afirma que esta é a chance perfeita para ele fazer isso. Rei Vandia reflete por um momento, mas em vez disso, se vira para encarar Rial. Ele relembra todas as memórias que compartilharam e decide trazê-la de volta à razão. Pela primeira vez na vida, ele toma coragem e corre em direção a ela, mesmo quando ela lança uma enorme esfera de energia em sua direção. Rei Vandia tenta desviar da esfera, mas acaba sendo lançado para longe. Após alguns segundos, ele abre os olhos e ouve Alina chamá-lo, dizendo que talvez tenha um plano graças a ele. Rei Vandia, agradecido, comenta o quanto é bom ter alguém tão confiável por perto. No entanto, Alina rapidamente o agarra pelo rabo e o usa como escudo e bastão para rebater as esferas de energia que Rial continua lançando. Alina explica que, embora Rial tenha perdido a sanidade, ela ainda é o grande dragão maligno, que jamais deveria ser ofendido, o que torna todos os ataques dela inofensivos para ele. Rei Vandia, apesar de achar isso bom, reclama que não pode ser usado como escudo e que ainda precisam trazer Rial de volta à razão. A comandante dos cavaleiros então propõe um novo plano. Se Rei Vandia entrar em contato físico direto com Rial, ela pode recuperar sua consciência. Sem aviso, Alina agarra Rei Vandia pelo rabo e o arremessa diretamente no ataque de Rial. No entanto, Rei Vandia é lançado para longe pelo vento carregado de hálito da respiração de Rial por conta de seu pequeno tamanho. Alina comenta que talvez não haja outra saída a não ser sacrificar a Santa das Águas e fugir. Isso faz a Santa entrar em modo dramático, recusando totalmente o plano. Nesse momento, Rial começa a se transformar em um demônio dragão, deixando tudo ainda mais caótico. Alina avisa que, se isso continuar, a transformação será permanente, o que preocupa Rei Vandia ainda mais. Determinado, Rei Vandia diz que tem um plano. Ele pede a Alina para segurar Rial enquanto se prepara. Então, pede à Santa das Águas que absorva a magia da poção em seu corpo para que ele possa voltar ao tamanho original. Enquanto isso, Rial avança e enfrenta Alina em uma batalha épica. A mestre espadachim consegue segurá-la por um tempo, mas acaba atingindo o seu limite. Rial, então, prepara uma imensa esfera de energia pura e a lança contra ela. Nesse momento, Rei Vandia usa as sombras em suas garras, presente do deus da caça, e as asas do dragão branco para se impulsionar como um estilingue. Ele atravessa o ataque de Rial e consegue finalmente derrubá-la. Após isso, vemos Rial relembrando os eventos após a tempestade e como chegaram à praia. As pessoas os trataram como monstros por causa de seus poderes, mas seu pai disse que acreditava nela. Ele afirmou que, apesar dos desafios, ela os superaria, como filha dele. De volta ao mundo real, Rial recobra os sentidos e acorda nas garras de Rei Vandia. Ela diz que foi bem desagitada desta vez e aceita ir com Rei Vandia para pedir desculpas a todos. Enquanto observa a destruição ao redor, ela concorda e se levanta para se encontrar com a Santa das Águas e Alina. A Santa informa que a cidade não foi danificada e que o festival ainda acontecerá. Alina também concorda, já que não conseguiria voltar para sua cidade antes do anoitecer. Assim, todos decidem celebrar juntos. E assim chega ao fim a primeira temporada de um gentil dragão de 5.000 anos que foi reconhecido como um dragão maligno sem motivo nenhum.